Bora lá, colegas dentistas, para mais uma live aqui do nosso perfil Dentista Confiante, hein? Iniciar a nossa live com essa frase, olha, a arte de diagnosticar é a chave para transformar vidas e sorrisos. E isso identifica o nosso perfil aqui do Dentista Confiante, onde eu, Adriana Vasconcelos, levo a vocês diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos já no próximo atendimento que você aplica a nossa metodologia. E Fabiola, seja muito bem-vinda à nossa live. E hoje eu vou fixar aqui, nós vamos falar sobre um tema de transformar sorrisos. Nós vamos falar hoje sobre o ensaio do sorriso do paciente, o mock-up e as variedades de como a gente pode desenvolver o mock-up, hein? Existem várias técnicas. Oi, Fabiola, boa noite para você também. Existem várias técnicas de mock-up e nós vamos apresentar uma técnica que eu coloquei ela hoje no nosso story ali, uma técnica muito rápida, prática, tranquila e resolutiva, porque o objetivo dessa live de hoje é ensinar você, colega dentista, você recém-formado, você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, ou você, colega dentista, que igual eu sempre falo, que acredita que de alguma forma o nosso perfil Dentista Confiante pode transformar o seu dia a dia clínico, pode trazer leveza e conhecimento. Bora lá, você tá no perfil certo, que é o nosso perfil do Dentista Confiante, tá bom? Ó, vou colocar um vídeo que é o caso clínico que a gente vai compartilhar aqui hoje, para vocês entenderem qual é a transformação que a gente vai levar para essa nossa paciente hoje. Ou melhor, como que nós vamos passar para a nossa paciente toda aquela ideia, toda aquela imaginação que a gente está tendo do sorriso, sendo que com palavras a gente já não está conseguindo explicar para a paciente qual será o resultado do sorriso dela. Mas se a gente utilizar a técnica do ensaio do sorriso, o mock-up, a gente vai fazer com que o nosso paciente tenha a mesma visualização, ou seja, ele consiga visualizar, ver e prever o sorriso que a gente já imagina que a gente vai entregar lá na frente, hein? Então, bora lá compartilhar aqui esse caso clínico da nossa paciente. Eu vou colocar um videozinho aqui, gente. Ó, esse vídeo, deixa eu ver se ele vai rodar, porque às vezes, olha, esse vídeo é um caso clínico que a gente acolheu, onde a paciente tinha como queixa principal a insatisfação com o sorriso, o escurecimento dos dentes anteriores, tinha algo que era desconfortável para o nosso paciente. Então ela veio em busca de um tratamento reabilitador. Vocês podem observar que a gente realizou implantes nos dentes posteriores. Mas à medida que a gente foi consertando a parte mastigatória, a parte funcional, ela relatou para nós o desejo de transformar o sorriso, que ela não era satisfeita, que tinha algo que estava incomodando e que a princípio ela achava que era o escurecimento, o amarelado dos dentes. E aí, eu gostaria de pontuar com vocês que é muito importante a cada acolhimento. A gente conversa muito aqui no Dentista Confiante, a metodologia do Dentista Confiante, ela é embasada nesse pilar que é o acolhimento, a gente fazer uma escuta ativa daquilo que o paciente está nos colocando, nos pontuando, está desabafando. Então o paciente, apesar de ter feito toda a reabilitação dos posteriores, ela tinha uma insatisfação com o sorriso dela. E aí, a gente conversando com ela, a gente perguntou: poxa Maria, mas conta mais, o que tá te deixando insatisfeito? Porque vocês podem ver pelo vídeo que o sorriso dela não é um sorriso desagradável, né, gente? Acho que todos concordam comigo. Olha, vamos colocar o videozinho de novo, esse mesmo vídeo, olha. Vocês concordam comigo que a Maria
tinha um sorriso agradável? Olha, as cores alteradas, né? Mas era um sorriso diante de tantos sorrisos que a gente já observa. Mas é importante que a gente tenha uma escuta atenta ao que o paciente está relatando. Ela, Maria, tinha algo que estava desconfortável. E a gente precisa aprofundar nas nossas perguntas estratégicas o que está causando desconforto a Maria. Então, ela falou da cor dos dentes, ela falou do posicionamento, ela falou que tinha algo ali naquela região anterior que não dava a ela uma satisfação. E aí, o que a gente pontuou? A gente percebeu que quando a gente faz a análise da anatomia dos dentes, né? E aí já é o nosso segundo pilar do dentista confiante funcionando, o nosso raciocínio clínico, a gente observou que os dentes, que os incisivos dela, eles estavam na altura dos laterais. E claro que nós já estudamos que na anatomia dental, para a gente ter aquela áurea perfeita, né? Então a gente sabe que os incisivos centrais, o 11 e o 21, são ligeiramente maiores do que os laterais, coincidindo a altura deles com os caninos. E aí, nesse vídeo, vocês podem pontuar. E se a gente for fazer essa análise da anatomia dental, os incisivos centrais da Maria, eles estavam no tamanho ou ligeiramente encurtados em relação ao lateral. Quando comparava, olha bem no vídeo, olha vocês agora, quando vocês comparam a altura, a incisal dos incisivos centrais, do 11 e do 21, com a incisal do lateral, ele está ligeiramente menor. Então, são esses detalhes que a gente precisa observar quando a gente vai fazer essa análise. Mas a gente só consegue enxergar isso quando a gente tem uma escuta afetiva com esse paciente, a gente para escutar qual que é o desejo, qual que é o sonho, o que ele quer que a gente transforme nesse sorriso. Mesmo você que esteja aí iniciando a sua carreira, no finalzinho da sua jornada acadêmica, mesmo você que não trabalhe com coroas cerâmicas, com lentes de contato, com facetas, a gente precisa ter a escuta afetiva, efetiva, trabalhar nesse acolhimento do paciente para a gente usar as perguntas estratégicas e descobrir o que realmente é o desejo do meu paciente. O que ele está em busca ali naquela resolução do seu consultório. Tá bom? Então foi fazendo essas observações, essa escuta efetiva, que a gente chegou à conclusão que a paciente desejava uma transformação do sorriso e que se a gente ajustasse esses dentes anteriores dela, ela realizaria o desejo. Mas será que era isso mesmo? Então, por isso, a importância do mock-up, o ensaio do sorriso. Boa noite, gente. Oi, Mônica, boa noite. Boa noite, Letícia. Ei, Ana Rosa, seja muito bem-vinda. Diana, sejam todos bem-vindos à nossa live aqui. Ei, Marcinha, hoje nós estamos falando aqui sobre como transformar. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, deixa eu fixar aqui, ó. Hoje a gente está falando na nossa live sobre o mock-up, que é o ensaio do sorriso do paciente, que a gente pode ser transformador, porque muitas vezes o que acontece? O paciente não consegue enxergar, visualizar aquele planejamento que a gente está realizando. E o mock-up, né? E aí eu sempre transformo essa palavra mock-up em ensaio do sorriso na hora de eu falar com o paciente. Quando a gente vai fazer um mock-up, um ensaio do sorriso, o paciente consegue visualizar aquele sorriso que a gente está planejando, tá bom? Então aqui é resolutividade, é prática na veia, porque aqui no Dentista Confiante a gente traz casos clínicos
que acontecem no nosso dia a dia. E aplicar o método do dentista confiante vai te dar mais segurança em planejar, em realizar procedimentos, mesmo que você esteja aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, começando a sua carreira profissional, ou você que está aqui, que já tem prática, que já é dentista há algum tempo, mas acredita que a gente possa contribuir, tá bom? E aí eu aproveito a oportunidade de falar que na semana passada nós tivemos uma maratona de diagnóstico assertivo que foi incrível, vários casos clínicos, várias participações, a interação de muita gente, e essa semana nós estamos com matrículas abertas para o método dentista confiante, hein? Então se você aí acredita que faz sentido esses conteúdos que a gente fala aqui, se você acredita que eu possa contribuir no seu dia a dia através de um passo a passo, de uma metodologia, gente, é um passo a passo mesmo. Conseguir diagnósticos é muito mais tranquilo quando você tem um protocolo. A nossa odontologia, ela é embasada em protocolos e muitas vezes temos dificuldade em chegar a um diagnóstico porque muitas fases do protocolo de um diagnóstico assertivo são quebradas. E o método dentista confiante te traz esse acolhimento, esse raciocínio clínico para te levar a um diagnóstico assertivo e segurança nos procedimentos, tá bom? Então, se o método, se o perfil do dentista confiante faz sentido para você, bora lá no link da nossa bio, tá o link da inscrição, né? Lá na nossa bio está o link da inscrição, porque as matrículas da nova turma do Dentista Confiante estão abertas, tá bom? Então bora lá, vamos falar desse caso clínico que a gente vai trazer resolutividade para esse paciente? Então o caso clínico que eu vou apresentar hoje, pessoal, olha, essa paciente, ela quer a transformação do sorriso, olha. Tá? Então hoje a gente vai fazer uma simulação. Não é nada que vai ficar definitivo aí não, tá bom? Aqui tá quase, tá igual, praticamente, tá? Então hoje a gente vai fazer uma simulação. Não é nada que vai ficar definitivo aí não, tá bom? Aqui tá quase, tá igual, praticamente. Então é importante, nesse primeiro passo do acolhimento do paciente, a gente explicar o que a gente vai realizar. O mockup, o ensaio do sorriso, ele tem como único objetivo é eu mostrar para o meu paciente de uma forma real, na boca dela, o que eu estou planejando para o sorriso dela. E se aquilo que eu estou planejando vai agregar, se é isso que ela quer, se o que ela me disse em palavras, eu estou conseguindo transpor para o sorriso que eu estou apresentando para ela. E eu queria pontuar com vocês, gente, que hoje a nossa odontologia, ela é moderna, né? Então, vocês podem estar vendo aqui atrás de mim, eu tenho um iTero, que eu também uso o escaneamento aqui no consultório, tá? Essa técnica que eu vou mostrar para vocês hoje, a técnica do ensaio do sorriso, a técnica direta, é a técnica básica. Por que eu trouxe essa técnica para vocês? É porque essa técnica pode ser utilizada em qualquer lugar. Se você trabalha na rede pública e quer fazer a simulação de um sorriso para o paciente, mostrar a ela que ela pode ter um sorriso mais bonito, mais encantador, você consegue. Você trabalha numa clínica popular que não oferece um escaneamento, não oferece software para você mostrar para o seu paciente qual que é o sorriso que você está planejando. Com essa técnica do ensaio do sorriso do dentista confiante, você consegue mostrar. É uma técnica simples, rápida e resolutiva. Tudo que você precisa ter é um aplicador de resina, um pincel para você dar delicadeza ao seu trabalho, uma resina com custo-benefício legal, tá? O custo-benefício dela, gente, tem que ser atrativo, porque
é um planejamento, é um ensaio, não é para usar resina de custo alto, tá bom? E para completar, claro, o nosso fotopolimerizador. Adriana, não precisa de condicionamento? Não, não vamos realizar condicionamento ácido. Não precisa de adesivo? Não, a gente não quer que fique, a gente só quer fazer um ensaio do sorriso. Então, bora lá falar sobre essa técnica do mocap, o ensaio do sorriso. Ei, Majore, seja bem-vindo. Ei, doutora Gabriela, seja bem-vindo. Ei, Adalardo, seja muito bem-vindo também, tá, gente? Vinícius, Gabriel, gente, vou passar para vocês uma técnica que a gente utiliza para fazer esse ensaio fotográfico. E lembrando, hoje a odontologia, gente, tem muita modernidade, mas aqui é o que a gente consegue usar no dia a dia. Boa noite para você também, Mônica. Olha, sabe uma técnica moderna que a gente pode utilizar, e eu utilizo aqui? Alguém já ouviu falar do Smilefy? Olha que delícia esse programa, gente. Olha, você tira uma foto do seu paciente e aí você faz no celular, no iPad, você calcula o que você precisa, né? As dimensões do dente do paciente. Ô, gente, depois que você domina o software, eu vou te falar, em 5 minutos você consegue apresentar ao seu paciente um sorriso dele, tá? Chama Smilefy, é um programinha que utiliza, que roda aí legal, ele é bem interessante, olha. Então você tira uma foto do paciente, do sorriso do paciente, joga essa foto dentro do planandinho e lá rapidinho você consegue. Smilefy, gente, chama Smilefy. O Vinícius tá perguntando aí, gente, a Mônica falou que é um aplicativo muito interessante, é ótimo, tá bom? Ele chama... Vinícius, vou escrever, tá? Ele chama de sorriso, ó, Smilefy. Esse é o nome, tá bom? E claro, gente, que a gente tem que pontuar, isso é uma forma de eu apresentar o meu paciente como vai ser o sorriso? Sim, é uma forma, funciona muito, impressiona o paciente? Sim, com toda certeza, mas é possível para todos? Porque às vezes você que está aí recém-formado, qual é o investimento para eu ter esse aplicativo? Em qual celular que ele roda? Mas eu preciso passar para vocês que existe. Mas hoje a técnica que eu quero passar para vocês é uma técnica que é possível de ser realizada a qualquer momento. É uma técnica que você pode usar no seu dia a dia. Por quê? Tudo que você precisa, como eu disse, é uma resina, um aplicador de resina, um fotopolimerizador. Você vai desenhar, vai ensaiar o sorriso do seu paciente. Adriana, mas existem outras opções de eu fazer esse mesmo? Sim, claro que existe. Ó, eu estou aqui com o meu scanner, um iTero. Eu posso escanear a boca do meu paciente, jogar no software e eu também obter um resultado. Então, nessa situação aqui, ó, eu já tenho uma outra opção. Eu joguei no scanner, fiz o escaneamento do meu paciente, joguei para o computador e num software eu consigo fazer a transformação do sorriso do meu paciente para eu mostrar para ele. É uma outra opção, mas eu volto a pontuar. Isso vai estar o tempo todo no consultório? Qual é o investimento que eu vou ter que ter para eu conseguir fazer esse tipo de trabalho? Então, o Smilefy, o escaneamento com o software, então tudo isso requer um investimento maior. Adriana, mas o que mais eu posso utilizar para eu fazer então esse tão desejado mocap para eu apresentar? A gente tem uma outra opção. A gente pode realizar uma moldagem do meu paciente. Eu posso obter aí um modelo. Nesse modelo eu posso encaminhar para o laboratório ou eu mesmo posso fazer um enceramento diagnóstico nesse modelo. Então eu vou, coloco a cera, faço o projeto do sorriso do meu paciente. Numa segunda etapa, eu já fiz o projeto do meu paciente.
eu vou colocar uma silicona, né? Uma silicona de condensação. Deixa eu ver se eu consigo sair, gente, eu me prendi. Aí, olha, eu vou colocar uma silicona de condensação, vou fazer a cópia e essa silicona de condensação eu vou reverter lá na boca do meu paciente e aí eu vou transformar aquilo que eu programei no meu gesso para a boca do meu paciente. Então, eu também estou fazendo um mock-up, eu também estou fazendo um ensaio do sorriso do paciente. Mas vocês concordam comigo que todas essas 3 técnicas que eu utilizei, elas não dependem só de você? Para você usar o escaneamento, você depende do investimento de ter um iTero. Para você utilizar o mock-up, para você utilizar o Smilefy, você depende de um aplicativo, de investir no aplicativo, de desenhar. Para você utilizar a terceira técnica, que é o de laboratório, que a gente utilizou durante muitos anos e é utilizada ainda, depende de você moldar, mandar para o laboratório faz o enceramento. Então, a gente tem mais etapas. Ao contrário da etapa que a gente vai conversar aqui hoje, que é a técnica do ensaio do sorriso, que é a que a gente utiliza aqui no nosso dentista confiante. Olha, bora lá pra gente utilizar essa técnica aqui. Opa! Tá vendo? Viu? Porque eles estão... A gente pode diminuir um pouquinho da forma, mas a gente vai ajustando, devolvendo o tamanho, porque a gente sabe que esse dente aqui é ligeiramente maior do que esse. E hoje ele não tá assim. Tá vendo? Viu? Porque eles estão... A gente pode diminuir um pouquinho da forma, mas a gente vai ajustando, devolvendo o tamanho, porque a gente sabe que esse dente aqui é ligeiramente maior do que esse. E hoje ele não tá assim. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa técnica. Olha, essa técnica... Viu? Porque eles estão... Daqui a pouco eu volto o vídeo, tá, gente? Olha, essa técnica você vai simular com resina fotopolimerizável o sorriso que você idealizou na sua cabeça para aqueles dentes do seu paciente, de forma que o seu paciente tenha a mesma visão do que você está planejando para ele. É tudo que ele precisa. Olha, colega dentista recém-formado, você que está aí, se você quer conquistar a confiança do seu paciente, autoridade, credibilidade, você mostrar para ele um ensaio do sorriso, o que você está imaginando, você desenhar literalmente na boca do seu paciente, ele enxergar e ele ver que aquilo que ele quer, que aquilo que ele tanto sonha, não tem como você deixar de agradar esse paciente. É uma técnica que eu utilizo porque ela é ágil, porque ela acontece rapidamente ali, ela é de baixo custo, usa coisas que você já tem no consultório, tá bom? Claro que em situações mais elaboradas, vou usar todos os outros recursos tecnológicos que aqui na clínica tem também. Mas ali, no rapidinho, o paciente quer saber como que vai ficar o sorriso dele, você quer apresentar o seu tratamento, você utiliza essa técnica do ensaio do sorriso que eu estou apresentando aqui para vocês, tá bom? Ó, deixa eu só ver aqui, gente, se eu não pulei. Ei, Amanda, seja bem-vinda. Cristiane, Roberta. Ó, a Roberta perguntou, ó, como pode assistir uma profissional tão maravilhosa assim? Obrigada por tudo. Ô, Roberta, obrigada a você pelo carinho, tá bom? Fico muito feliz. Mensagens assim motivam a gente a continuar aqui na nossa missão de levar até vocês, colegas dentistas, um modelo de odontologia que traga leveza para o seu dia a dia, que traga praticidade, resolutividade, para que a odontologia de vocês, para que, na verdade, é que para vocês possam viver da odontologia, tá? Porque é muito, meu coraçãozinho fica muito apertado quando eu recebo mensagens de colegas falando:
Ai, Adriana, eu tô quase desistindo. Ai, Adriana, eu tô com muita dificuldade, tá bom? Bora lá. O Dentista Confiante foi criado pra você. E olha, medo todos nós temos. E eu costumo dizer uma frase aqui eu sempre gosto de repetir, que a coragem é o medo andando. Então, olha, vai com medo mesmo, tá, gente? Porque com medo vai dar certo, não podemos deixar de fazer, tá bom? Então, vamos lá no passo a passo desse acolhimento dessa paciente pra gente entender melhor tudo que tá acontecendo. Olha só, então nós temos aqui essa paciente que chegou no consultório com a queixa principal dela era a insatisfação com os dentes anteriores. Ela não sabia definir ao certo qual era a insatisfação. Ela não sabia se era a cor do dente, o tamanho do dente. E aí a gente conversando, fazendo uma escuta e ativa nos desejos da paciente, a gente conseguiu observar que, na verdade, a queixa dela era em relação aos incisivos centrais. Então, ela tinha essa insatisfação em relação aos dentes anteriores dela. E aí, quando a gente descobriu, a gente conseguiu ajudá-la melhor, tá? Aqui tá igual, praticamente, tá? Então hoje a gente vai fazer a gente fazendo um estudo e explicando para a paciente o que a gente iria fazer. Tá igual, praticamente. Mostrando para ela, né, então, hoje a gente vai fazer esses dentes anteriores, numa análise da anatomia dental, a gente observou que eles estavam curtos, praticamente, que eles precisavam ser alongados. Então a gente propôs a ela uma simulação do sorriso, né, explicando para ela que não era nada que iria ficar definitivo, tá bom? Então é importante a gente pontuar para o paciente que a gente vai fazer uma simulação, um ensaio do sorriso e que não ficará definitivo. É por isso que quando eu citei aqui o uso de materiais, a gente não utilizou condicionamento ácido e nem nenhum agente adesivo, porque não é a nossa intenção que o material fique. A gente quer apenas fazer a simulação do sorriso do paciente. E como eu falei, a técnica do ensaio do sorriso, da metodologia do dentista confiante, ela é prática, ela é resolutiva e o objetivo dela é que o seu paciente possa visualizar o sorriso que você está propondo no tratamento dele. Esse é o objetivo, de forma clara, de forma rápida, de forma muito prática, para o seu paciente ver o sorriso que você está propondo, se você está atendendo o desejo que o seu paciente veio ali procurar, tá? E a metodologia do dentista confiante é assim, gente, é resolutividade, é levar a diagnósticos assertivos com segurança nos procedimentos, passar o paciente aquilo que ele deseja receber. A gente tem o acolhimento, o raciocínio clínico como nossos pilares, tá? Então, se a metodologia do dentista confiante, você que está aí acompanhando as nossas lives, né, já nos acompanha por aqui, se a metodologia do dentista confiante, embasada nesse acolhimento, na resolutividade, diagnósticos assertivos, segurança nos procedimentos, faz sentido para você, lá no link, tem um link lá na nossa bio, porque nós estamos com matrículas abertas, estamos montando a nova turma do Dentista Confiante, tá bom? Bora lá, aguardo vocês como alunos, dentistas confiantes aí, hein? Vamos colocar mais um pedacinho desse caso clínico, olha. Aqui vocês vão observar. Vou achar aqui que tem um pedacinho que eu amo aqui. Vou achar. Peraí, gente. Aqui tá igual, praticamente, tá? Então hoje a gente vai fazer uma simulação de nada Vou achar que vai ficar outro definitivo aí não, gente, tá que bom? eu separei aqui pra vocês. Aqui onde tá a gente tá fazendo igual, praticamente, tá? Então hoje a gente vai fazer uma simulação de nada que vai ficar definitivo aí não, tá bom? Aqui tá igual.
Tá vendo? Perdi a sequência aqui, gente, mas já acho, tá bom? Já acho pra vocês. Quero mostrar a gente realizando aqui a nossa resina. Deixa eu ver em qual videozinho que eu separei aqui, muito legal, realizando a resina pra vocês. Peraí, gente, ver se eu consigo buscar aqui. Gente, ó, nessa aí a gente já colocou a resina no paciente, já realizamos aí a simulação, igual vocês viram no início. E aqui, como que é fácil, olha, a gente tá tirando só pra aí você a resina, dar uma olhadinha no espelho. Olha lá pra você ver, ó. Aqui é o tamanho que tá o seu dente e aqui eu coloco. Tá vendo, ó? Aqui eu vou simular esse daqui agora, ó. Tá vendo? olha a Viu? Porque eles diferença. estão... A gente pode diminuir um pouquinho da forma, mas a gente vai ajustando, devolvendo o tamanho. Porque a gente sabe que esse dente aqui é ligeiramente maior do que esse. E hoje ele não tá assim. Vendo? A gente sabe que ele sofreu um desgaste. Claro que no computador, né, no escaneamento, vai ficar na cor desse daqui, né? Porque a gente fez o clareamento. E a gente vai colocar ali na cor, mas, igual eu comentei aqui, ligeiramente maior. É esse aqui. Ok? Aí pode. Vocês percebem como que o paciente participa do planejamento? Como que ele consegue visualizar aquilo que você está planejando? E o ensaio do sorriso, ele é exatamente isso. Você, com a resina, uma resina de baixo custo, sem adesivar, sem condicionamento, você vai desenhar o dente do seu paciente. E ali, vocês podem ver nesse último vídeo que vocês conseguem tirar uma composição que vocês realizaram e o paciente ter exatamente a impressão de como que vai ficar e qual que é a diferença no sorriso dele. Então, essa técnica de mocap, essa técnica de ensaio do sorriso de uma forma direta, ela é fácil de ser executada. Ela vai ajudar muito a você programar um tratamento, mas principalmente para o seu paciente visualizar o resultado que você está planejando para o sorriso dela, tá bom? Isso é uma técnica que a gente utiliza muito aqui na clínica. Existem várias, igual eu falei, são 4 técnicas, outras mais sofisticadas, outras com aplicativos, né? Como o colega dentista ali me pediu, até coloquei, né, Vinícius, ali o SmileFi, o nome do aplicativo. Mas essa técnica que é possível de ser realizada em qualquer ambiente odontológico. Se você trabalha numa clínica popular, você consegue utilizar. Se você trabalha num PSF, você consegue utilizar. Se você trabalha num consultório, seu consultório, mas está iniciando, ainda não tem os recursos de um escaneamento, ainda, né, não tem muita habilidade em fazer um enceramento diagnóstico, gente, essa técnica, ela exige, muitos colegas falam assim, Adriana, mas tem que ter habilidade de desenhar a anatomia do dente, gente. Tem, e é isso que a gente faz na odontologia, e é isso que a gente faz o dia todo. São habilidades que a gente pode ir treinando, praticando. Dentro da metodologia do Dentista Confiante, nós temos técnicas para você desenhar tudo direitinho, passo a passo, que te leva à segurança nos diagnósticos, tá? Em relação à colocação de resina. Esse protocolo também do ensaio do sorriso tá lá também disponível em nossas aulas do método do Dentista Confiante. Tá bom? Mas eu não queria deixar hoje de compartilhar com vocês essa técnica, que ela é muito prática, muito rápida, onde a gente consegue aí simular o sorriso do paciente
né, que chega no seu consultório em busca aí de um resultado, de um atendimento, o que eu vou fazer com esses dentes, e você já consegue observar que ele na verdade tem essa alteração na anatomia, os incisivos estão desgastados aí para você ajudar aí o seu paciente, tá bom? Então, queria muito agradecer a presença de todos aqui, Roberta pelo carinho, pelo elogio, Amanda, todos vocês que estão aqui na nossa live. É com muita gratidão à odontologia que eu venho aqui através do nosso perfil compartilhar meus conhecimentos, minhas habilidades, minhas experiências, o que rola no dia a dia do consultório. Trago para vocês casos clínicos e toda a metodologia é embasada nos casos clínicos, tá bom? O método, falar um pouquinho do nosso método. O nosso método ele consiste em 5 módulos, tá bom? Os 5 módulos, no primeiro a gente vai falar do encantamento da primeira consulta, depois a gente fala dos 10 tipos de urgências que mais acontecem no seu consultório, tá, gente? Então aborda protocolo de cada uma das urgências. Por exemplo, fratura dental. Então é o protocolo de uma fratura dental, desde uma fratura de incisivo, né, desde uma fratura da borda incisiva só de esmalte, até uma fratura onde a gente vai falar de avulsão dental, tá bom? Então são várias situações de urgências, sisos infeccionados, trepanação. Então é muito interessante todo o nosso método, os procedimentos que mais ocorrem, intercorrências, técnicas anestésicas, bloqueio do alveolar inferior e todos os seus segredos, entre vários outros, tá bom? Oi, Vitor, boa noite, a nossa live aí. A Mônica falou, adorei, vou testar. Testa sim, Mônica, porque essa técnica, ela ajuda e olha, muitos planejamentos são fechados utilizando essa técnica do ensaio do sorriso, tá bom? Vou fechar aqui a nossa live, deixando aí com vocês mais um videozinho da gente simulando aí esse ensaio, esse sorriso na nossa paciente. Bora lá que esse vídeo é muito legal pro colega que tá chegando por aqui agora entender aí direitinho, ó. Nesse caso clínico a gente já colocou aí, a gente já conseguiu. Olha como é tranquilo depois pra gente tirar, tá, gente? Ó, sai porque não tá adesivado. E olha como vocês conseguem observar a diferença. Olha o que você viu. Aqui é o tamanho na anatomia, tá? Olha, o tamanho original do dente e o dente que a gente tá simulando, tá bom? Aqui eu vou simular então, esse daqui agora, ó. É a nossa técnica do ensaio do sorriso, muito tranquilo de ser realizado. Olha aí, o antes é o sorriso. A gente pode diminuir um pouquinho e aí, da forma, mas assim, a gente apresentando para o paciente como que ficaria devolvendo o tamanho, porque a gente sabe que então, esse dente aqui é ligeiramente... Enche os olhos do paciente, porque ele já sabe o que você está propondo, ele concorda com o seu projeto e aí você vai ter mais assertividade em fechar o planejamento com o paciente, porque você realmente entendeu o desejo do seu paciente, você fez uma escuta afetiva e efetiva com ele, entendeu o que é o desejo do seu paciente e apresentou para ele uma proposta de tratamento simulando aí o sorriso dele, tá bom? Então é uma alegria compartilhar com vocês mais uma live aqui do nosso perfil do Dentista Confiante. E se a nossa metodologia faz sentido para você, bora lá, clica no link que tá lá na nossa bio e venha fazer parte aí da nossa equipe, do nosso mundo aqui dos Dentistas Confiantes, tá joia? Uma excelente noite para vocês. Vejo vocês na nossa próxima live.